quinto ano, tudo bem? Nossa aula de língua portuguesa hoje vai ser uma aula de revisão, uma revisão textual, uma revisão de gramática. Estou muito preocupada com as nossas leituras, tá? Não a nossa leitura em si, a nossa interpretação de texto, tá? Às vezes o enunciado já nos dá algumas respostas, mas a gente está com um pouquinho de dificuldade nisso, tá? Então, essa aula será mesmo uma aula de revisão. Vamos fazer a leitura juntos. Vamos seguir a questão da pontuação, que isso me ajuda bastante. Eu vou ler junto com vocês. Se na leitura junto com a Pro você não entendeu, você pausa o vídeo, lê mais uma vez. Não há problema algum de você repetir essa leitura. Pelo contrário, é até aconselhável que você repita a leitura. Bom? A alegre vovó Guida, que é um bocado distraída. Tatiana Belink. A alegre vovó Guida é um bocado distraída. Veja só que esta vovó aprontou num dia só. Por que é muito distraída a alegre vovó Guida? Ontem, na cozinha escura, pôs no forno a dentadura e na boca, em um lugar dela, colocou uma gamela. Pôs, faceira, uma tigela. Não é mesmo distraída a alegre vovó Guida? Para dar de beber ao gato, pôs o leite no sapato. E no pé, coisa maluca, ela pôs sua peruca. Não é mesmo distraída a vovó Guida? Sua vida não é sopa. Do avesso, pôs a roupa. Na cabeça, só ela mesma. Para responder o texto, eu trouxe para vocês aqui uma revisão sobre sílabas, tá? E a tonicidade. Sílaba é um ou mais fonemas pronunciados de uma vez só. Fonema, a gente tem que lembrar que fonema é o que? É o som, tá? Toda sílaba tem como base uma vogal. A classificação das sílabas pode variar quanto ao número de sílabas, quanto à posição da sílaba tônica. Vamos lá, quanto à quantidade de sílabas. Então, quantidade monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba. Monossílaba tem apenas uma sílaba. Aqui tem um exemplo. Cor, sol. Tem duas sílabas, dissílabas. Casa, chave, órgão, pipa. Trissílabas, três sílabas. Caderno, caneta, cinzeiro. Polissílaba, ela tem de 4 a mais, tá? 4 sílabas a mais. Maracujá, infelizmente. Olha quantos tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, poli, 4 a mais. Ou mais, tá? Ou mais. Aqui é o quanto de números, né? De sílabas. E aqui quanto à localização da sílaba tônica. A gente vai chamar isso aqui de sílaba forte. Sílaba tônica é a pronunciada com mais intensidade. Nem sempre a sílaba tônica leva o acento gráfico. De acordo com a localização das sílabas tônicas, podemos classificar as palavras como oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando a sílaba tônica é a última, então aqui café é a última, compor é a última, maracujá é a última. Paroxítona, ela é a penúltima. Cadeira, caráter, mesa. E a proparoxítona, ela é a antepenúltima sílaba. Sílaba, física, lâmpada. A Pro lembra, né, que a gente fez isso aqui, uma escadinha. Então, aqui, quando ela é a última, ela é oxítona. Quando ela é a penúltima, ela é paroxítona. E quando ela é a antepenúltima, ela é proparoxítona. Ok? Voltando ao texto, olha aqui a pergunta. Retire do texto 2 palavras oxítonas. A oxítona é o quê? A última sílaba tônica. Então, vamos procurar lá. Alegre vovó, Guida distraída. Aqui eu já achei uma, né? A vovó.
E uma outra? Qual outra a gente poderia colocar? Aqui eu tenho bastante, né? Eu tenho a pós, que é a monossílaba, o pós, monossílaba, pé, que é monossílaba, não, é, só. Então, aqui a gente pode colocar, tá? Só e vovó. Então, aqui você vai escrever só e vovó. Retire do texto uma palavra paroxítona. Ela é a penúltima sílaba tônica. Vamos lá. Dentadura. Dentadura, será? Eu costumo dizer assim, ó, chama pela letra. Vamos ver essa palavra gamela? Gamela, tigela, faceira, distraída, alegre. Então, aqui eu tenho bastante. Maluca, maluca. Você não fala maluca, maluca. É maluca, peruca, tá? Então, eu vou colocar gamela. Não sei pro que é gamela, vamos buscar no nosso dicionário. Ok? Qual é o título do texto? O título do texto tá aqui. Alegre Vovó Guida, que é um bocado distraída. Quem é o autor? Tatiana Belink. Qual é o nome da vovó? Nome da vovó? A vovó Guida. Vovó Guida. Colorir no texto com a mesma cor os pares de rimas. Então, aqui eu tenho, tá todo rabiscado o meu texto, mas aqui vocês, se fosse um texto que eu fosse mandar para vocês, então, por exemplo, vovó e só, eu já tenho aqui, tá? Escura, dentadura, tá? Gamela, dela, tigela. Então, são as últimas sílabas que estão aqui, ao falar, eu rimo, tá bom? Na frase ontem, na cozinha, a palavra destacada dá a ideia do quê? Ontem, de lugar, de modo ou de tempo? De tempo, né? Ontem, ok? Aqui, se tivesse uma pergunta dizendo assim, qual é o assunto do texto? O assunto do texto é o título do texto? Não. O assunto, então, quando eu li esse texto, ele já me remete a alguma coisa. Do que ele fala? Ele fala da distração da vovó Guida, que em vez de colocar dentadura, ela colocou uma gamela. Em vez de colocar o leite pro gato, ela colocou o sapato. Então, a gente pode colocar aqui a distração da vovó Guida. Mas que ela ainda faz com tudo isso com humor, né? Alegre vovó Guida. Outra pergunta, né? Qual seria o gênero textual desse texto? É uma fábula? É uma reportagem? É um texto narrativo? Ou é um poema? O que vocês acham que é esse texto? Ele tem rima, não tem? Aqui ele pode ser, sim, um poema, tá? Outra revisão que a gente tem aqui é a revisão dos substantivos. Nós já trabalhamos substantivos, os primitivos, derivados, simples, composto. Então, vamos lembrar. O substantivo primitivo, ele não deriva de uma outra palavra, ele não tem outra origem, ele é o primeiro. Então, exemplo ali, pedra, né? Não existe uma palavra que tem origem antes de pedra, é a pedra. O derivado, sim, ele tem origem de outra palavra. Então, de pedra vai sair pedreiro, empedrado, pedregulho. O substantivo simples, ele possui apenas um elemento, guarda. Já o composto, não. Eu tenho mais de um elemento. E lembra que a gente já trabalhou o substantivo composto por aglutinação e por justa posição. Então, aqui guarda, roupa. O comum é um ser genérico, né? Então, colher, caneta, mesa, copo. O próprio, ele já é específico, que são seres
concretos, tá? Então, por exemplo, nome de pessoas, nome de lugar. Então, Maria, Portugal. Aí aqui eu tenho um concreto, né, que são seres de existência própria. O padre, o político, o carro, a árvore, isso existe, né? Existe o padre, existe o político, existe o carro, existe uma árvore, é concreto ali. Já o abstrato, não. A gente pode falar isso como um sentimento, né? Então, a beleza vai depender muito de quem vê, né? Às vezes aquilo que é belo para mim não é belo para você. A ficção, a tristeza, o amor e a alcateia é o conjunto, né, que a gente fala da reunião. São várias coisas, mas eu dou apenas o nome. Alcateia, o molho de chaves, né? Vamos lá para a atividade. P para próprio, C para comuns e A para abstrato. Então, as palavras que estão em destaque. A revista Veja é uma das revistas mais vendidas no Brasil. Então, eu tenho Veja e tenho Brasil. Já começa com a letra maiúscula, né? Então, aqui é um substantivo próprio. Precisamos comer mais peixe. Peixe, ele é simples ou ele é concreto? O que vocês acham aí? Aqui ele pode entrar como um substantivo comum, tá? Ele é um ser genérico, mas ele entra aqui como concreto, tá? Mas como não tem concreto aqui, comum. Amor de mãe é infinito, amor, sentimento, abstrato. Inteligência é algo fundamental, também abstrato. O livro está sobre a mesa, livro e mesa, comum. A pobreza, abstrato. A sua coragem me impressiona. A coragem, ela é comum ou ela é abstrata? Abstrata, né? O pobre menino que não tinha mãe. Aqui, comum. Manuel sempre foi um menino estudioso. Manuel, próprio. O Rio de Janeiro continua lindo. Próprio, tá? E para finalizar, a gente tem aqui a produção de texto. Então, produzir, né? Eu vou colocar a mão na massa. Então, nós lemos na Tatiana Belink um poema. E aqui está dizendo o que é o poema, né? O poema é um gênero textual que utiliza as palavras como material para escrever, organizando em versos e estrofes. Então, versos, cada linha de um poema, estrofe é o conjunto de vários versos. A palavra poema significa fazer, criar e compor. Em um poema, as palavras podem ser ou não ter rimas, tá? Agora, veja mais exemplos de um poema abaixo. A água. Deixa eu tentar aumentar aqui. A água. A água é saudável para nos alimentar. Pode-se beber ao almoço e também ao jantar. A água da rede é boa como a do garrafão, mas da torneira faz mal ao coração. Tomo banho com água quente, rego as plantas com água fria e lavo os dentinhos sem gastar água em demasia, ou seja, demais. E aqui, outro trabalho de interpretação de texto. Quantos versos tem esse poema? O que são versos? Cada linha. Então, quantas linhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu tenho 12. Aí, vocês vão escrever versos. Quantas estrofes? Estrofes é o conjunto de vários versos. Então, eu tenho 1, 2, 3. Existem palavras que rimam? Sim. Então, aqui, alimentar, jantar, garrafão, coração, fria, demasia. Pinte da mesma cor as palavras que rimam. Acabei sublinhando aí. E só para finalizar, vou pedir um exercício para vocês. O exercício mais simples, tá? A gente está trabalhando crônica agora, mas eu vou pedir que você crie um poema do momento que a gente está vivendo, tá? Qual o momento que a gente está vivendo? É o Covid-19, distanciamento social. Que você faça pelo menos
3 estrofes. Esse é o exercício que a prova vai pedir para o dia 21, segunda-feira, tá? Vou pedir para você tirar foto e postar nessa videoaula ou por e-mail, tá? Esse eu vou pedir para que você envie de preferência no post, tá bom? Então, beijos, até a próxima aula.